pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Galera, vamos falar sobre o resultado de hoje do Grêmio contra o Avenida. Mas tem um recado que o Renato deu. Ele falou sobre o Vina, sobre o Ferreira e especialmente também destacou o reforço que ele está procurando no mercado. Tem imagens exclusivas da confusão aqui, da salva de palmas que o time do Avenida acabou fazendo para o árbitro. São imagens do nosso Joãozinho Carvalho, técnico da Band. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e dá uma brincada lá, são 20% de bônus no primeiro depósito. O jogo ficou marcado por uma grande confusão. O primeiro gol do Grêmio foi marcado pelo Cristaldo e acabou acontecendo uma confusão depois que a bola rolou, justamente na zona mista aqui da arena. Os dirigentes e também staff do Avenida não gostaram nada da forma como foram tratados pelo árbitro, especialmente pela arbitragem que acabou acontecendo. A reclamação foi veemente e o árbitro foi ironicamente aplaudido aqui na zona mista. Nós temos imagens desta situação que foram feitas pelo nosso Joãozinho Carvalho, nosso operador de externas aqui da Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar porque mostra bem o ambiente como estava. Não havia nada de confusão, mas houve justamente neste momento uma questão que envolvia a questão irônica da salva de palmas pela reclamação da arbitragem. Aqui tu tá bem. Só não aceite apitar na minha cidade. Não vou me responsabilizar. Você marcou a barreira, o vídeo. Marcou a barreira. Isso não existe. O resultado acabou de Grêmio 2, Avenida 0. Uma equipe do Grêmio bem diferente, com algumas modificações, e o Renato que não gostou do time do Grêmio. Não é a primeira vez que o Renato diz que não gostou do time do Grêmio que vai a campo. Ele já não havia gostado dos testes que vinha realizando e agora não gostou do time como um todo. Ele deixou bem claro que durante os 90 minutos esteve descontente com o time que foi a campo na partida diante do Avenida. Então não dá pra gente descartar na sequência aí da temporada que mudanças em especial possam acontecer. Até porque agora nós vamos para 2 jogos em que o Grêmio não vai se aproveitar dos titulares. E é nestas partidas em que o Renato vai observar os jogadores que possam enfim entrar no time titular do Grêmio. E até as alterações que vão acontecer. Uma delas é a possível presença no time reserva do Grêmio lá em Juí do Vina. O Renato deixou bem claro que este é um segundo atacante que o Grêmio tem agora. Não é um jogador para jogar dos lados nem uma outra função. É uma segunda posição de ataque, atrás do Luiz Soares ou atrás do Diego Souza. O Renato deixou claro que não há um espaço cativo para ninguém. Então sim, existe a possibilidade no futuro do Vina entrar no time do Grêmio. Ferreira é um jogador que para Ijuí não deve atuar também. Há uma questão física desse jogador, porque ele não tem condições nesse momento do que diz respeito a jogos de menor expressão. Renato disse, fosse uma final de Copa do Brasil, fosse uma final de outra competição, esse jogador estaria à disposição. Não era o caso específico, então Ferreira deve seguir sendo preservado para não ter problemas de desgaste físico. Então esta é uma questão para se avaliar. Terça-feira o Fábio vai ser avaliado no CT Luiz Carvalho, mas ele saiu ali atrás do gol onde eu estava e ele deixou bem claro dizendo que estava sentindo o adutor. O Renato falou virilha, mas o jogador disse que está sentindo o adutor da coxa direita. O Fábio já vinha sentindo, então esta é uma questão que envolve para o João Pedro, que deve fazer a sua estreia contra o São Luís lá em Ijuí. Aliás, um jogo que o Grêmio limpou a ficha, O PP, o Kahneman receberam o 3º cartão amarelo, não estão à disposição para este duelo e são atletas agora que vão descansar e só voltarão com a ficha limpa, especialmente para garantir uma presença no Clássico Grenal. Agora a gente fala do pedido que o Renato fez na entrevista coletiva. Tá bem claro que o Renato quer um ponta, tanto pela direita quanto pela esquerda. Na esquerda, hoje o Grêmio tem apenas o jogador Ferreira. E na direita, o Grêmio não tem nenhum jogador desta característica.
Segundo o próprio treinador, falta um atleta para romper as linhas. Fica muito mais difícil, segundo o próprio, tentar romper linhas e criar espaços ofensivos sem este jogador. Ele foi perguntado sobre trocar o esquema, já que ele não tem estes atletas, e ele não abriu mão do esquema que ele quer aproveitar, que é o 4-2-3-1, com 2 pontas, o Ferreira pelo lado e outro ponta do lado direito. O grande sonho, o jogador que o Renato quer é o Michael, mas este jogador está praticamente descartado. Foi em entrevista à Rádio Guaíba esta manhã que o presidente Alberto Guerra falou com exclusividade aos nossos colegas, dizendo que este é um negócio que não deve acontecer agora. Então esta é uma situação que está praticamente descartada nos bastidores do tricolor, mas frisem a palavra, agora. E o Renato deixou bem claro, o atacante já foi encontrado, mas um atacante que é caro. O Michael é caro. É um jogador que nós estamos falando aí, foi comprado por mais de 8 milhões de dólares. E ele vai ser vendido, se for vendido ao fim do transfer ban, por este mesmo valor. A equipe do Palmeiras tentou comprá-lo por 5 milhões de dólares e não foi possível realizar esta operação. Tem uma outra posição, um outro jogador que o Grêmio sondou no mercado, que também é caro, o Aleph Manga. Mas não foi agora que o Grêmio fez essa sondagem, já faz um tempo. Lá foi avaliado como um jogador caro porque o Curitiba disse que não iria vender o jogador se não fosse pela multa. E a multa é fora da realidade, nós estamos falando de 40 milhões de reais, algo que dentro do futebol brasileiro é impraticável. Sabemos também que o negócio não aconteceria por estes valores, mas é isso que o Renato tem falado. O Grêmio procura um jogador para esta função, mas o jogador desta função, ele é caro. E todos os clubes do futebol brasileiro procuram esse jogador, querem ter esta posição dentro do seu próprio elenco. Então, automaticamente, esta é uma dificuldade que o Grêmio vai enfrentar, tendo também concorrentes. Outras equipes do futebol brasileiro querem jogadores dessa característica. O prazo não é agora. O prazo de inscrições do Campeonato Gaúcho está praticamente se encerrando. É antes da 9ª rodada para inscrever atletas. E nos bastidores o Grêmio fala que não vai contratar jogadores agora, nem necessidades de reposição. O Vina veio por uma necessidade, mas foi contratado antes, então não acaba prejudicando nesse primeiro momento esta leva de contratações que o Grêmio está realizando. Depois sim, ao fim do Campeonato Gaúcho, já tendo ultrapassado a Copa do Brasil em algumas fases, o Renato deu a dica aí, né? No Grêmio, com ele, nunca jogou essas primeiras fases, sempre garantiu classificação para fases mais para frente. Foi uma crítica que o Renato fez justamente pelo calendário que o Grêmio tem a partir de agora. Então tudo isso daqui para frente na busca deste atacante que é a grande prioridade no Grêmio no mercado de transferências. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima, fui!